Capítulo 1392 Reling desperta. A determinação que surgiu em seu coração não lhe causou fardo. Ao contrário, ele sentiu como se de repente houvesse visto a luz. Era uma sensação estranha e maravilhosa. Houvera incontáveis vezes em sua vida onde ele tropeçara por suas emoções. Cada passo tomado trazia consigo muitos apegos, e esses apegos apenas continuavam crescendo. A princípio, seu mundo apenas consistira do continente do céu profundo, mas depois disso, ele foi ao reino do demônio ilusório e ao continente da nuvem Éjar. Então, a fim de perseguir Jasmine, ele adentrou no reino dos deuses. Para isso, ele não teve escolha além de deixar para trás todas as pessoas ao seu lado, e enquanto estava no reino dos deuses, ele quase fora incapaz de retornar. Durante todo esse processo, ele fora hesitante, perplexo, contido, perdido, e estado nos limites por vezes demais. Isso porque havia pessoas demais que podiam facilmente tomar controle de seu destino. Ele não teve escolha além de constantemente se adaptar e obedecer, não teve escolha além de seguir as regras por elas criadas, não teve escolha nenhuma além de ficar na ponta dos pés em volta daquelas forças que ele não podia sequer começar a resistir enquanto tremia de medo. Era exatamente como aquele ano em que ele passara na terra proibida de Sansara. Ele não teve escolha além de se esconder naquele lugar. Ele não pôde entrar no reino divino do paraíso eterno, ele não podia retornar ao reino da canção de neve, e era ainda menos possível ele retornar aos reinos inferiores. Se esse é o caso, então por que eu não posso ser aquele quem determina as leis deste universo? Ao invés disso, todos os outros não deveriam se adaptar às regras que eu criar. Durante o tempo que ele gastou na terra proibida de Sansara, Shenonzi continuou usando diferentes métodos para me lembrar desta exata coisa. Ela continuou me dizendo que eu era a pessoa mais qualificada para falar sobre e realizar tais coisas. Além do mais, mesmo se eu não quisesse e não estivesse disposto, o destino continua me forçando para esse caminho repetidamente. Já que é assim. A mão esquerda fortemente fechada de Yunti de repente brilhou com um lampejo de verde escuro neste exato momento. Yunti, cuja mente dava voltas e voltas, instantaneamente detectou isso. Sua cabeça disparou para baixo enquanto seu coração começava a bater violentamente. Logo quando ele estava prestes a enviar sua consciência para dentro da pérola de veneno do céu, uma garota absolutamente bela lentamente apareceu na frente dele. Ela tinha cabelos viridianos e olhos verde esmeralda. Olhos que se preenchiam com as mais translúcidas e puras lágrimas no mundo. Ling. Yunti soltou levemente. Ele de repente sentiu como se uma vida houvesse se passado desde a última vez que a viu. Mestre? Reling proferiu, lágrimas preenchendo seus olhos. Ela lançou-se para frente e jogou-se no corpo de Yunti, seus braços o abraçando fortemente. Seus ombros esbeltos tremiam continuamente com emoções esmeradas e um medo persistente enquanto dizia, eu finalmente. Vou. Eu pensei que, eu nunca. Vou. Reling chorava incontrolavelmente no peito dele, e por um longo período de tempo, ela chorou com tanta força que foi incapaz de falar. Durante este último ano e meio, ela havia passado cada respiração vivendo em medo e trevas, além do mais, parecia ser em medo e trevas que nunca chegariam ao fim. Nesse momento, ela havia finalmente visto a luz do dia mais uma vez e parecia ser um sonho. Os braços de Yunti congelaram no ar antes de circular em seu corpo choroso e trêmulo e puxá-la em um abraço mais forte. Após isso, ele falou suavemente, desde que você esteja bem, está tudo bem. Eu havia realmente pensado que...
Eu já havia lhe arrastado até sua morte junto comigo. Então está tudo bem desde que você esteja ok. Os choros de Heling continuaram por um longo período de tempo. Se não fosse pelo fato de apenas Yunche poder ouvir sua voz, toda a família Xiao teria há muito sido assustada e alarmada por isso. Foi apenas após as lágrimas terem encharcado todo seu rosto que a garota espírito da madeira conseguiu descarregar parte de seu medo e emoção. Ela fungava enquanto esfregava suas lágrimas e não se atreveu a levantar sua cabeça para olhar para Yunche por um período muito longo de tempo. Heling, você esteve adormecida por este tempo todo? Perguntou Yunche gentilmente. Ele havia originalmente pensado que Heling houvera caído junto com ele quando ele morreu no reino do Deus Estelar. Mas seguindo-se a recuperação de seus poderes, ele mais uma vez pôde sentir a existência da pérola de veneno do céu, e agora pôde até se encontrar com Heling novamente. Para ele, isso era indubitavelmente uma surpresa agradável demais. Os olhos de Heling estavam vermelhos enquanto ela sacudia sua cabeça. Na verdade, eu estive acordada esse tempo todo e estive do lado do mestre, observando o mestre todo dia. Yunche ficou atordoado por essas palavras. Mas, era como se eu estivesse presa em uma jaula invisível. Mesmo eu podendo ver o mestre e ver o mundo externo, eu não podia me materializar, conectar com a alma do mestre ou fazer o mestre ouvir minha voz. Yunche. Eu pensei que ficaria assim para sempre e todo dia eu ficava tão apavorada. Quando ela falou isso, Heling não pôde deixar de começar a chorar de novo. Do momento em que ela decidiu abrir mão de tudo e se tornar o espírito de veneno do céu de Yunche, ela foi destinada a seguir Yunche pelo resto de sua existência, e ela viveria e morreria junto com ele. Seu mundo consistiria apenas de si própria e Yunche dali em diante. Então o renascimento de Yunche significava que ela não precisava mais ficar eternamente sozinha em seu mundo. Yunche estendeu uma mão e afagou seu ombro levemente enquanto a confortava. Isso está tudo no passado, você não precisará ter medo de agora em diante. Ela esteve completamente consciente, e ainda assim esteve presa em uma prisão que nunca poderia escapar. Isso indubitavelmente fora muito mais cruel que simplesmente cair em um sono profundo. Enquanto ele olhava para a garota espírito da madeira que havia confiado tudo a ele, essa garota espírito da madeira com quem ele falhara completamente, um sentimento profundo de culpa surgiu no coração de Yunche. Espera um pouco. Ela sempre pôde vê-lo e o mundo externo. Man. Heling assentiu com sua cabeça e esforçou-se para sorrir através de suas lágrimas. Parabéns, mestre, pela sua recuperação. Enquanto ela falava, ela de repente notou que a expressão de Yunche estava um pouco estranha. Depois disso, ela notou que ele ainda deve estar muito preocupado com Yunvuxin e imediatamente disse: Mestre, eu sei que suas emoções foram lançadas em grande caos por conta da jovem mestra. Entretanto, você não precisa mais se preocupar. Se esqueceu das águas divinas da vida e dos néctares de jade do dragão do alvorecer que a mestra Shenonzi nos deu. As palavras de Heling fizeram a expressão de Yunche congelar em seu rosto. Depois disso, ele instantaneamente saltou no ar como se suas costas houvessem sido pinicadas por uma agulha e sua mão agarrou seus ombros com um som de ush, rápido. Rápido. Rápido e me dê. Foi só quando essas palavras foram ditas que ele relembrou que todas aquelas coisas estavam na pérola de veneno do céu e que ele podia recuperá-las à vontade. Depois disso, ele repentinamente largou os ombros de Heling e diretamente recuperou a água divina da vida da pérola de veneno do céu antes de correr para o quarto. Ah! Mestre! Heling apressadamente estendeu uma mão para agarrá-lo. Você vai,
você vai usar na jovem mestra agora. É claro. Disse Yunchi em uma voz impaciente e ávida. Yun-Vuxin havia perdido toda sua profunda força e sua vitalidade fora fortemente ferida, então ele naturalmente não queria desperdiçar sequer meia respiração a mais. Mas Heling ainda o segurou. Mesmo a água divina da vida podendo restaurar imediatamente a saúde da jovem mestra, seus efeitos só podem ser maximizados se o mestre usar a profunda energia da luz para reforçar isso ao mesmo tempo, permitindo que a jovem mestre alcance o caminho divino dentro de um dia. Além do mais, a força do mestre não está completamente recuperada ainda, se você usá-la imediatamente, irá desperdiçar uma enorme porção de sua força espiritual. O corpo de Yunchi parou. Ele coçou seu escalpo antes de exalar sonoramente, verdade, verdade, verdade. Meus poderes não se recuperaram completamente ainda. Ufa, meu cérebro realmente parou de funcionar antes. Ele havia estado alternadamente enfurecido, extremamente culpado, e ressentido pela maior parte do dia. Ele havia perdido sua sanidade várias vezes neste dia e seu cérebro estava praticamente uma bagunça. Eu preciso focar todos os meus esforços em restaurar minha profunda força assim que possível. Yunchi disse enquanto esforçava-se para acalmar suas emoções. Após ter pensado a respeito por um tempo, ele perguntou a Heling, quantas águas divinas da vida e néctares de jade do dragão do alvorecer nós temos em total? Temos 17 gotas de água divina da vida e temos 91 gotas de néctar de jade do dragão do alvorecer, respondeu Heling, precisamente. Emeno, respondeu Yunchi enquanto assentia com sua cabeça. O néctar de jade do dragão do alvorecer purificaria e fortaleceria o corpo e profundas veias da pessoa, fazendo um profundo praticante ser submetido a um completo renascimento. Ele providenciava um enorme reforço no cultivo do profundo caminho da pessoa, um reforço que uma pessoa normal não seria sequer capaz de imaginar. Em termos simples, fortaleceria enormemente o corpo, tempo de vida, e aptidão no profundo caminho da pessoa em um único dia. Quanto à água divina da vida, uma única gota permitiria que Yun-Vuxin, que atualmente não tinha nenhuma profunda força, pisasse no caminho divino em um único dia. Ele não estava exagerando seus efeitos minimamente. Para um profundo praticante dos reinos inferiores, ouvir essas palavras indubitavelmente soaria como um conto de fadas. Mas entre os incontáveis profundos remédios espirituais no vasto reino dos deuses, só com base em força, quantos deles eram fortes o bastante para permitir que um mortal alcançasse o caminho divino? Não só havia uma boa porção desses remédios espirituais em existência, havia até muitas cuja força medicinal era mais que aquela da água divina da vida. Assim como a pílula de jade dos 5 universos que Yunchi engolira previamente. Mas isso era apenas com base em força medicinal. Mas esse tipo de profundo remédio espiritual nunca podia ser usado em um profundo praticante que ainda havia de entrar no caminho divino e definitivamente não podiam ser usados em um mortal que nem mesmo tinha qualquer profunda força. Porque se engolissem esses remédios, mesmo se houvesse um mestre divino? Não, mesmo se a própria divindade dourada do grande firmamento em pessoa estivesse presente para ajudar, essa pessoa ainda explodiria instantaneamente e morreria. Mesmo dado o quão anormal o físico de Yunchi era, quando ele engoliu à força a pílula de jade dos 5 universos para elevar seu poder, ele poderia muito bem ter explodido se não fosse por Mushuanin. Entretanto, a água divina da vida e néctar de jade do dragão do alvorecer dados a ele por Shen 11. A maior vantagem que eles tinham era que não tinham efeitos colaterais nenhuns. A força medicinal desses 2 remédios espirituais era tão calma e gentil que ninguém podia entender.
Isso porque esse tipo de líquido espiritual viera das flores estranhas que cresciam na terra proibida de Sansara. Além do mais, foram refinadas e criadas por Shen 11, a única pessoa no universo que possuía profunda energia da luz, usando o milagre divino da vida. Profunda energia da luz era sagrada, compassiva, redentora e pura. Como resultado, os remédios criados por ela podiam apenas outorgar bênçãos às criaturas vivas que as usavam, elas nunca causariam qualquer tipo de dano. Mesmo se consumidas por um mero mortal. Pessoas dos planos inferiores de existência naturalmente não tinham as qualificações para saber sobre a existência de tal líquido espiritual, mas os reinos estelares superiores e reinos reais naturalmente saberiam que os mais místicos e de mais alto níveis profundos remédios espirituais viriam da terra proibida de Sansara do reino do Deus Dragão. Seja a água divina da vida ou o néctar de jade do dragão do alvorecer, eram considerados verdadeiros objetos sagrados mesmo entre os reinos reais. Eles eram itens que os imperadores davinos ansiavam por obter mesmo em seus sonhos. No passado, Shen 11 outorgaria tais líquidos espirituais ao clã do Deus Dragão de vez em quando. Cada gota era considerada pelo clã do Deus Dragão como seu tesouro mais valioso e era apenas quando um reino real estava organizando algum evento grande ou cerimônia que poderiam ocasionalmente outorgar uma dessas gotas a tal reino real. É claro, eles apenas outorgariam esses presentes a um reino real, e se qualquer um dos reinos reais fosse sortudo o bastante de receber um, indubitavelmente ficariam doidos de alegria. Uma única gota de água divina da vida podia permitir a um indivíduo supremamente talentoso, iniciar no caminho divino em apenas um único dia. Que tipo de conceito era esse? Uma única gota de néctar de jade do dragão do alvorecer elevaria todas as aptidões de um profundo praticante em um único dia. Cada gota podia criar o que era semelhante a um milagre divino. Mesmo para alguém no nível de Yunche, essa água divina da vida ainda era muito benéfica. Na verdade, a respeito de seu feito de se tornar um rei divino dentro de um único curto ano durante sua estada na terra proibida de Sansara, a maioria do crédito por isso iria para a água divina da vida. Se o reino do Deus Dragão soubesse que Yunchi havia consumido 12 gotas inteiras de águas divinas da vida no período de um único ano, eles provavelmente odiariam não poder engolir Yunchi imediatamente. Isso porque Shen 11 apenas dava ao clã do Deus Dragão aproximadamente 10 gotas de água divina da vida e 20 gotas de néctar de jade do dragão do alvorecer a cada cerca de 3.000 anos. Mas Yunchi de fato não estava ciente dessas coisas, e ele até subconscientemente pensou que essas eram coisas que podiam facilmente serem obtidas dentro da terra proibida de Sansara. Ele também não sabia que as 17 gotas de água divina da vida e as 19 gotas de néctar de jade do dragão do alvorecer que Shen 11 dera a Heling haviam sido tudo que ela tinha. Nenhuma única gota sobrara. Ao perceber que ele podia imediatamente restaurar a profunda força de Wuxin e que podia elevá-la a 100 vezes mais do que costumava ser, e ao realizar que ela podia talvez ficar ombro a ombro ou até ultrapassar Feng Shuier, Yunchi achou difícil suprimir a excitação em seu coração. Mesmo o talento inato do deus herege perdido não podendo ser restaurado, pelo menos, ele podia reduzir parte da culpa em seu coração. Ele tinha que recuperar todo o seu poder tão rapidamente quanto possível. Essas palavras ecoavam no coração de Yunchi. Depois disso, ele olhou para Heling antes de dizer de repente: Heling, após eu recuperar meu poder, encontrarei uma oportunidade de retornar ao reino dos deuses e definitivamente cumprirei a promessa que lhe fiz antes. As palavras de Yunchi deixaram Heling completamente aturdida. Depois disso, ela sacudiu sua cabeça assustada. Mestre, o que está dizendo? Você quer retornar ao reino dos deuses?
Isso mesmo, disse Yunchi com um aceno muito sério de sua cabeça. Não, não precisa. Não há necessidade nenhuma, não há necessidade. Heling acenou suas mãos e estava-as acenando muito freneticamente. Além disso, mestre, custou-lhe muito esforço para retornar até aqui, e neste mundo você tem sua família, seus amigos e sua esposas. Sua filha também está ao seu lado e você pode viver muito bem, sem quaisquer receios ou preocupações. Você não precisa retornar por mim. Você realmente não quer voltar para aquele lugar perigoso por mim. Haha. Yunchi deu uma risada enquanto olhava para a aparência de Heling, mas sentiu-se profundamente comovido pelo que ela dissera. Eu não estou fazendo isso apenas por você, estou fazendo isso por mim mesmo. Além do mais, eu não tenho escolha senão retornar. Enquanto dizia essas palavras, ele levantou sua cabeça e encarou o céu noturno. P.O. Por quê? Perguntou Heling suavemente enquanto achava sua resposta difícil de entender. Neste mundo, sua vida realmente era perfeita e agora que ele havia começado a recuperar sua força, mesmo se pessoas do reino dos deuses de algum modo tropeçassem neste lugar, elas não seriam nenhuma causa de preocupação. Então por que ele disse de repente, de um modo tão sincero, que queria retornar ao reino dos deuses?